Desde 2008, entrou em vigor pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, a Resolução 277, mais conhecida como a Lei da Cadeirinha. E para falar sobre a segurança das crianças no trânsito, nós recebemos aqui agora a policial militar Kellen Cristine Vicente Lúcio, que é soldado da Polícia Militar da ROCAM, que é rondas ostensivas com apoio de motocicletas. Tudo bem, Kellen? Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A gente agradece o convite, a Polícia Militar sempre à disposição. Que bom, a gente gosta muito quando vem uma pessoa que se coloca à disposição para nos ajudar a orientar as pessoas que estão em casa. Ainda mais para falar de um assunto tão importante que é justamente a segurança das crianças, né? Bom, para começar, Kelly, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa lei. Apesar da Lei da Cadeirinha já existir há 11 anos, ainda acontecem muitos acidentes de trânsito envolvendo a falta de segurança das crianças. E muita gente ainda tem dúvidas, correto? Então, Kellen, como que deve ser o transporte de bebês e crianças até 10 anos dentro dos carros no Brasil? Dentro da resolução do CONTRAN, é dividido por faixas etárias, né, de segurança. Essa faixa etária ela é dividida de 0 a 1 ano, que é o bebê conforto. O bebê conforto ele tem que estar preso ao cinto de segurança e ele tem que estar com a cabeça da criança voltada para a direção da rua, né? Então não com a direção traseiro do carro. Isso. E sempre preso com o cinto de segurança. Já as crianças de 1 ano superior até os 4 anos, dentro da resolução pede para que esteja na cadeirinha, né, presa ao cinto de segurança e utilizando os 5 pontos da cadeirinha. Então também não adianta colocar uma cadeirinha lá que não tem esses 5 pontos que pede o Inmetro, né, que pede a resolução. Eu vou até dar uma dica. Muita gente não tem acesso à internet. Na internet a gente consegue ver certinho como é que coloca a cadeirinha. Se você comprar uma cadeirinha, vai ter um policial militar, eles vão te ajudar a instalar a cadeirinha, você vai aprender para manter a segurança do seu filho, porque é complicado, não é tão simples assim. Tem um lugar de um lado que você tem que deixar reto, outro lado que você não pode passar num negócio lá. É bem complicado para você instalar a cadeirinha, não é só você colocar. Então, é uma dica, eles estão sempre prontos para nos ajudar, tá? Então, vai até a Polícia Militar que eles vão te ajudar a instalar. Isso, é uma dica boa, né? E aí depois tem de 4 anos superior até os 7 anos e meio, que pede que seja o assento, né? E utilizar o cinto de segurança do veículo. E dos 7 anos e meio para frente até os 10 anos, banco de trás com o próprio cinto de segurança do veículo, porém ajustado ao tamanho da criança. Altura, tudo certinho, porque também não adianta colocar, se tem um adulto sentado, o cinto ficar lá em cima vai acabar sufocando a criança. Uma outra coisa, gente, eu já tenho amigas que eu já vi que não sabia que tem carro que você consegue levar, da onde sai o cinto, pra cima e pra baixo, uma mobilidade que ele tem ali, você aperta um negocinho, ele vai pra cima e pra baixo. Então fique atento também na hora de comprar o carro, pra você que tem filhos, se tem esse ajuste, né, Kellen, que é importante. Agora, a gente tá falando cadeirinha, o nome não é cadeirinha, né? Não, é o dispositivo de retenção. Isso, que pode ser tanto o bebê conforto quanto a cadeirinha. A cadeirinha. No caso do bebê conforto e da cadeirinha para bebê até 1 ano, ele deve ser instalado no veículo dessa forma que você falou, seguindo essas orientações, né? Porque você me falou uma coisa que é muito importante. Gente, num acidente de carro, se você tiver quanto por hora, quanto vai o peso do bebê? Se tiver um veículo a 60 km, que não é uma velocidade muito alta, são estudos, né, do órgão mundial lá da saúde, uma criança de 10 quilos, quando ela é arremessada na colisão do veículo, o corpo dela se transforma em 250 quilos. Então, se ela não for arremessada pelo vidro, ela pode voltar e acabar matando a pessoa que está na direção e como passageiro. Bom, e agora vamos falar assim, de repente a pessoa não tem um carro próprio. Ela vai chamar um táxi, vai chamar um Uber, enfim. Eu quero saber se existe alguma exceção que permite carregar a criança fora da cadeirinha. Então, segundo a resolução do CONTRAN, o táxi, o transporte público não é obrigatório. Porém, vai da conscientização de cada mãe e pai de estar ou solicitando para o taxista, já o transporte público já não tem como, né? O do taxista ou o motorista aí de aplicativo tá conversando para ver se ele
disponibiliza, ou a conscientização dos pais aí de levar e colocar no veículo. Eu tenho certeza que nenhum taxista ou motorista de aplicativo ou até mesmo o transporte público vai falar não. Sim. Porque é para a própria segurança da criança e para eles senso também, do pai e né? da mãe, né? Isso. E existe alguma exceção que permite carregar a criança no banco da frente? Eu acho perigosíssimo. Então, o veículo que vamos colocar assim, uma Saveiro, uma caminhonete que seja cabine simples, então pode estar trazendo a criança sentada nesse banco, porém com o dispositivo de retenção, que é a cadeirinha, o bebê conforto, tudo com cinto de segurança certinho. Se for um carro utilitário que seja os 3 bancos atrás e os 2 da frente, um exemplo, e tiver 4 crianças, pode estar trazendo uma na frente, porém, a mais velha, a de mais estrutura, às vezes ela não é nem mais velha, mas a criança é maior, né? Então, escolhe essa maior e coloca na frente, dentro do parâmetro da segurança. Na cadeirinha, certo, no assento, no bebê conforto, o que for. Gente, mesmo não sendo assim obrigatório, que a gente tem que pensar sempre na segurança da criança, do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, enfim. Pegar um táxi, Uber. Eu mesma lá em Piracicaba, uma vez peguei um Uber, eu estava com o João no colo pequenininho ainda, tinha pertinho da minha casa, eu fui levar ele cortar o cabelo. E na volta o Uber não falou, olha, não leva porque não tem cadeirinha no meu carro. Aí eu peguei, liguei pro táxi, o táxi foi me buscar. Mas enfim, só pra você saber, eu fiquei brava na hora, mas olhando pela outra ótica, o cara não tá errado. Uma que ele poderia ser, a polícia poderia pegar, ele poderia tomar uma multa. E outra, se acontece alguma coisa, a responsabilidade é minha, mas ele tava dirigindo o carro. Então a gente tem que pensar, sempre colocar na balança e usar o bom senso, né, Kelly? Com certeza. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Quando o carro tem o 3 pontas no meio, o lugar certo de colocar a cadeirinha é no banco do meio. Isso. Atrás, no meio. Isso. E quando não tem, que lado que a gente coloca? O lado atrás do motorista ou atrás do acompanhante? Então, o correto é colocar o bebê conforto, a cadeirinha, o assento no local onde te dê mais visão, né? Tanto do motorista, ou se tiver do passageiro, melhor ainda, né? Porque aí o motorista não vai perder a finalidade da direção para estar atento à criança. Legal. Então, se você vai viajar, você, o seu marido e o seu filho pequenininho, você tem que colocar ele no banco de trás, coloca ele atrás do papai, que está dirigindo o carro. Porque aí você que está no banco do acompanhante, né, vai poder estar atenção da criança. Agora, se você, mamãe, está dirigindo o carro, coloca a cadeirinha atrás do acompanhante, que aí você vai ter visão. Tá bom? Fica aí também são dicas bobinhas, mas que a gente tem que falar, porque é importante manter essa segurança, né? No transporte escolar, aí a criança entra em idade escolar, vai o ônibus buscar, quais as medidas que a gente tem que ter dentro do ônibus ou vans que fazem o transporte de criança para as escolas? Então, o transporte escolar, ele entra dentro da resolução, ele não entra como o táxi, o transporte público. O transporte escolar, ele é obrigatório, na faixa etária da criança, o bebê conforto, ou a cadeirinha, ou o assento, e a utilização do monitor. Então, a van tem que ter, não adianta, porque tem que ter a segurança da criança. Uma porque o espaço é maior, né, entre os bancos, então para a questão de segurança dela, até mesmo não só no acidente, mas dela cair dentro da van, né? Criança não para, a todo momento é esperta, né? Então, para a própria segurança, não só no âmbito da colisão, da freada brusca, mas também para a segurança dela ali dentro, com os amiguinhos dela. Sim. Agora, no caso, se a família perceber que no transporte escolar que ela está contratando não tem essas medidas de segurança, o que pode ser feito? Você tem que denunciar, ou se ela tem que mudar de transporte público, de transporte escolar, enfim. Então, tem a Polícia Militar, que está sempre à disposição, pode estar ligando aí 190, solicitando a Polícia Militar para ir até a porta da sua casa, onde a van pega, ou até mesmo na porta da escola. E tem o órgão da Prefeitura, que é o setor de trânsito, que é o mais recomendado, né? Sim, que é municipal, então a gente tem esses 2 âmbitos, né? Hoje em dia aí tem os agentes de trânsito na cidade, tem a Polícia Militar que está sempre ativa, tem ronda escolar. Então, visualizou, dá com a mão, liga 190, dá um pulo lá na prefeitura, tenta conversar para ver se regulariza, senão muda o transporte, mas sempre optando aí pela segurança das crianças.
É verdade. A gente tá falando muito das faixas etárias, né? E qual a idade que a criança pode começar finalmente pro banco da frente? Se torna toda feliz, adulta, vou pro banco da frente. Então, segundo aí a resolução? A resolução fala dos 10 anos, né? Então, aí vai da mãe e do pai, da consciência da mãe e do pai, né? Se a criança tiver aí 10 anos e for uma criança já grande, que esperta, que consiga ter um pouco de visualização, reflexo, né? De quando o carro vai dar uma freada ou alguma coisa, que ele já consiga cuidar da sua vida um pouco em referente a isso, tudo bem de estar com cinto de segurança. Mas se for uma criança que já é um pouco, né, mais pequenininha, mais magrinha. Minha sobrinha tem 9, a Agatha. E às vezes ela quer ir no banco da frente, né? Aí eu coloco ela no carro. A hora que eu tô tirando da garagem, o carro, eu dou aquela freada assim. Ela joga o corpinho pra frente. Eu tá vendo? Vai pra trás, ou então põe o cinto. A gente de vez em quando tem que usar um pouco de psicologia meio terrorista. Porque criança, eles querem argumentar, né? Na questão de segurança, gente, não debata. Faça o que tem que ser feito. Porque tem relatos de mães que, o filho falou que não queria ir na cadeirinha, não queria ir na cadeirinha, para a criança não ficar brigando, deixou sem cadeirinha, ficou sem o filho. Já entendeu? Já tem que embutir na cabeça da criança, desde pequena, né? A utilização dos dispositivos e questão não só da utilização, da segurança em si, né? Sim. Porque já embutindo na criança, desde pequenininha, ela já vai ter o hábito já de entrar, sentar e ela mesma puxar o cinto. E isso vai levar até na idade adulta, né? Muitas crianças são elas que pegam no pé dos pais, ela já entra sendo, pai, põe o cinto de segurança. Então a segurança para quem tá no banco da frente, ela tem que ter altura, regulou ali, e colocou. Perfeito. No caso das motocicletas, é permitido levar a criança a partir de que idade e como que deve ser transportada como deve ser a segurança da criança na hora desse transporte? Certo. A motocicleta é um caso bem complicado, né? Complexo. Dentro do CTB se pede que a criança acima de 7 anos, né? É permitido acima de 7 anos, porém, com o capacete do tamanho da cabeça da criança. Porque muitas vezes o pessoal carrega as crianças, coloca aquele capacete gigante. De adulto, né? De adulto. A criança vai cair, o primeiro que vai sair fora vai ser o capacete, que por mais que tá preso, ele não vai segurar. Então... Tem que estroncar a cabeça de uma criança. Então se pede acima de 7 anos, né? Com o equipamento adequado para a criança. E o que a gente vê muito que acontece... que é o pessoal que carrega a criança no meio, né? Então aí tem uma autuação típica para isso, né? Que independente da idade da criança, não pode carregar a criança no meio dos adultos. Sanduíche jamais. Independente da idade, não pode. Então a gente tem esse tipo de autuação, né? E dentro do Código de Trânsito Brasileiro, além de ser acima dos 7 anos de idade, tem uma outra autuação também que cabe se o condutor da motocicleta está carregando uma criança entre 7 a 10 anos no banco de trás. Ela pode até estar com o capacete dentro do conforme que é pedido, porém, a criança está com um gesso no braço, a criança está com um gesso na perna, ou a criança não alcança as pedaleiras da moto, então a gente tem um tipo de autuação, porque ela não consegue ter o cuidar da sua própria segurança ali. Então, independente se ela tiver até uns 10 anos e ela estiver dentro desses aspectos, não pode também. Tem uma autuação que cabe também. Vou fazer 2 perguntinhas em uma, então. Como que é feita a fiscalização dos veículos por quais órgãos? E como que é feita a abordagem por parte dos policiais? Quais os documentos que o agente fiscalizador pode solicitar? Tá. A fiscalização pode ser feita pela Polícia Militar ou por algum outro agente de trânsito, né? Que é os amarelinhos, né? Que a gente fala. Os agentes de trânsito, Polícia Militar. Essa abordagem é feita através da parada do veículo, a ordem de parada do veículo, como ela pode ser feita também em movimento. Certo. Quando ela é feita em movimento, ela pode ser usada o artigo 208 do CTB, o parágrafo 3º, que o agente tem que ter certeza, quando ele visualizar, que a criança ela é daquela faixa etária que não deveria estar onde ela está. Então a gente pode fazer em marcha o veículo. Ou senão a gente faz a abordagem. Nessa abordagem a gente para o veículo, solicita a documentação do veículo, solicita a habilitação e
a certidão de nascimento da criança. Então, o bom que sempre tem em mãos, ou é a cópia, ou a certidão em si mesmo, para a gente ter certeza da... Ou RG, né? Ou RG da criança, para a gente poder ter certeza da faixa etária, para ver dentro, para não ocorrer nenhum tipo de erro aí da parte dos agentes aplicadores da lei. Certo. Agora, para a gente finalizar, quais as penalidades que os motoristas estão sujeitos caso encontre alguma irregularidade? Certo. Dentro do CTB, é utilizada aí a autuação, que é conduzir o veículo com a criança fora da observação que pede, né? É uma multa gravíssima, ela chega ao valor aproximadamente aí de uns R$290, tá? Depois dessa autuação, quando chega no Detran, ela vai ser analisada, tá? Ela vai caber recurso. Porém, dependendo desse recurso, você pode até ter a sua habilitação cassada. Cassada não, suspensa. Suspensa. Fica a dica aí, gente. No mais, o valor em dinheiro é pequeno, visto a vida do seu filho. Então, vamos tomar cuidado e ter a segurança das crianças, Com né, certeza. Kelly? Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação, porque você foi muito solícita em estar atendendo o nosso pedido. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Agradecer a toda a Polícia Militar que te liberou, o pessoal da Rocan, tá? Que liberou Eu que você. agradeço. E até uma próxima. Ou até a próxima. A gente está à disposição. Obrigada, De viu? nada.